Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos aqui no canal AKDCAP, sempre trazendo informações importantes sobre teologia, capelania e psicanálise. Você que acompanha o nosso canal, não se deixe de se inscrever, se inscreva e deixe um like também, para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos e alcançarmos mais vidas. O nosso propósito aqui é evangelizar, é levar a palavra de Deus aos corações e às vidas, tá bom? Você é muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que se inscreveu no nosso canal, pode deixar também um comentário. Você não paga nada, é tudo gratuito, tá bom? Você vai participando conosco aí, nos ajudando a propagarmos o Evangelho. Hoje eu vou trazer aqui uma informação importante, que não é chover no molhado, mas eu tenho observado que o mercado brasileiro tem sido grandemente abençoado com bíblias, né? A Bíblia de todo tipo. Eu falei agora nos vídeos anteriores sobre a Bíblia da capelania. Mas hoje eu vou responder uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, os teólogos nos fazem, os alunos lá da AKDCAP nos fazem. Qual é a melhor Bíblia de estudo que existe? E aí eu já vou responder, não existe Bíblia melhor do que a outra, tá? Todas as Bíblias são boas. Seria muito legal se nós tivéssemos condições financeiras de ter uma Bíblia de cada tipo, né, de estudo. Eu sou de uma geração, nasci nos anos 70, quando chegou ali 75, 76, meu pai me presenteou com a Bíblia. Meu pai era pastor, o nome dele é Antônio Pinheiro, e ele me presenteou com uma Bíblia pequenininha. Ela tinha uma capa, eu não tenho mais essa Bíblia, infelizmente, hoje, porque aí, com o andar do tempo, obra lá em casa, acabei perdendo a Bíblia. Mas essa Bíblia, ela tinha uma capa lilás, ela tinha um zíperzinho, né? E eu levava aquela Bíblia com alegria para a igreja. Mas quando meu pai me presenteou, ele leu comigo Gênesis 27. Aquilo jamais saiu do meu coração, a história de Esaú e Jacó. É por isso que eu gosto muito do personagem Jacó, que me chamou a atenção por causa da procura pela bênção de Deus, né? E aquela Bíblia me marcou muito. E aquela Bíblia, é lógico, não tinha comentário. Não havia naquele período de tempo nenhuma Bíblia de comentário, não existia. As Bíblias eram todas somente com as referências, com rodapé. Nos anos 80, quando me batizei em 85, meu pai me presenteou com a segunda Bíblia, que foi da editora Vida. A editora Vida lançou algo novo no mercado, que era novo, que era a letra de Jesus em vermelho. Essa Bíblia da editora Vida, ela foi importante para mim, que eu já estava começando a pregar a palavra de Deus, ou seja, eu pregava desde pequeno, né, nas congregações em que meu pai dirigia, mas essa Bíblia, ali na fase da adolescência, me ajudou muito, porque ela já tinha alguns adendos, né? Pesos e medidas, tabela de pesos e medidas, tinha ali as parábolas de Jesus, ela tinha algumas informações a mais que nas outras Bíblias, obviamente, não tinha, mas não tinha comentário em rodapé, não tinha comentário no rodapé, né? Apenas as referências, tá? Mas já tinha ali um mapa colorido, que nas outras Bíblias dos anos 70 não havia, né? Em 87, mais ou menos, eu comprei uma outra Bíblia e foi lançada pela editora Vida Nova, chamada Bíblia de Estudo Vida Nova, o próprio nome da editora. E essa Bíblia foi sensacional, que foi na mesma época que foi lançada também a Bíblia Thompson, né? Essa Bíblia Vida Nova é uma das mais completas que tinha no mercado naquela época, porque ela vinha com estudos em cadeias temáticas. Isso para a gente era uma novidade tremenda. Aquela Bíblia me ajudou muito a preparar sermões, a preparar a palavra de Deus, me inspirou em alguns estudos, né? Me fez estudar mais a palavra de Deus, a ter mais interesse. E ela havia também ali as notas de rodapé. Depois a editora Vida Nova não mais lançou esta Bíblia, tirou ela de circulação, e o que ela fez? Lançou a Bíblia Shed, apenas com os comentários em rodapé, que é muito boa também, né? A Vida Nova também tinha ali a edição pela responsabilidade de Russell Shedd, um dos maiores teólogos do nosso tempo. Mas, em compensação, elas lançaram um livro, né, um livro muito bom que eu tenho, outro dia eu vou trazer para vocês, que é o livro da cadeia temática, o mesmo conteúdo, perdão,
o mesmo conteúdo da Bíblia que havia na Vida Nova, agora tem um livro à parte, de A a Z, onde tem ali em cadeia temática os assuntos que tinha na Vida Nova. Então eu comprei esse livro também e tenho a minha Bíblia Vida Nova guardada a 7 chaves. É uma das Bíblias que não está aqui nessa prateleira. Essa prateleira só está alguns livros porque não cabe todos aqui. Então é a Bíblia que eu comecei a me interessar. Depois vieram uma explosão de Bíblias no ano 2000, né? Vieram uma explosão de outras Bíblias. Existe Bíblia de todo quanto é tipo de coisas, né? Então, Bíblia de oração, vitória financeira, de executivo, de líderes, Bíblia de pregadores, tem Bíblia do pregador tradicional, Bíblia do pregador pentecostal, tem a própria Bíblia pentecostal, a Bíblia de estudo cronológico, a, a Bíblia Temas e Concordância, que a editora Central Gospel também tirou de circulação, mas que era muito boa também. Tem a Bíblia de Jimmy Swaggart, do expositor cristão, né? A Bíblia do expositor, que é muito boa também, onde os comentários vêm após os versículos, não no rodapé, mas dentro do próprio texto, que é interessante também. Tem a Bíblia dos Pregadores, aí Gesiel Gomes, tem a Bíblia de Estudo de Antônio Gilberto também, que a editora a CPAD lançou, com notas de Antônio Gilberto, que é sensacional também, um material riquíssimo. E a Bíblia de Aplicação Pessoal, a Bíblia Scofield, né? Ah, sim, nos anos 80 também, antes da Thompson, teve a Bíblia Scofield, uma Bíblia também sensacional, maravilhosa, que foi muito utilizada pelos pregadores naquele período de tempo, né? Enfim, nós temos hoje uma gama de Bíblias. Então, nós não podemos dizer assim, uma Bíblia é melhor do que a outra. Cada Bíblia tem o seu propósito, tem a sua finalidade. Então, para qual finalidade você vai comprar essa Bíblia? A não ser que você tenha condições financeiras de ter uma Bíblia de cada. É o ideal, né? Seria o ideal termos uma Bíblia de cada. Existem alguns pastores que são mais afortunados, que têm essa possibilidade, né, de ter na sua biblioteca. Outros que são colecionadores e que têm também na sua biblioteca uma Bíblia de cada estudo na atualidade. Eu acho importante e seria muito bom se todos nós tivéssemos condições de fazer isso. Mas existem algumas bíblias que elas são específicas, que vai ajudar muito a todos que estão me ouvindo aqui no ministério, né? Se você é pastor, se você é presbítero, se você é dirigente de consagração, de congregação, se você dirige já uma igreja, né? Se você é superintendente da Escola Bíblica Dominical, eu vou dar aqui algumas dicas de algumas Bíblias importantes. Lembrando que todas são excelentes, mas para facilitar, para que você não possa ter muita coisa e ficar batendo cabeça, ou comprar uma achando que nela você vai encontrar todas as respostas, eu digo para você que você vai perder seu tempo. Eu ganhei agora, tem até aqui na minha estante, ó, do pastor Juran de Paula, esse presentaço. Ele me presenteou com a Bíblia King James, né? De estudo, né? Do Holman, com o comentário Holman. É uma Bíblia, um bibraço, hein? Bíblia sensacional também. Eu ganhei da Juventude, aqui ó, a Bíblia cronológica de aplicação pessoal, linda da CPAD, que eu guardo com muito carinho. Eu ganhei do Aurélio, que era o presidente da nossa juventude em uma época, e eu guardo com muito carinho essa Bíblia, tá? E também existem outras Bíblias. Eu tenho a Pentecostal, eu tenho a Palavra-Chave, né? E cada uma tem uma finalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou começar pelo meu grupo aqui de estudos, né, que somos assembleanos. Todas as Bíblias, independente de Assembleia de Deus, de Batista, elas são importantes. A Metodista lançou agora uma Bíblia, foi lançada uma Bíblia em comemoração aos metodistas, de John Wesley. Olha, recém agora tem uma capa vermelha, é padrão, né? Da Igreja Metodista, que é uma igreja também maravilhosa. E as Almeidas, as Bíblias mais clássicas, né? Que nós já conhecemos. Tem agora as Bíblias também dos reformadores, arqueológica, as Bíblias de estudo de defesa da fé, a Bíblia de seitas e heresias, né? Que vai trazer ali a questão também da defesa da fé na exposição das seitas.
Tem a Bíblia também de ajuda para crianças. Essa aí minha esposa também tem. Nós compramos da editora que faz da PEC, né? Que faz um trabalho sensacional com as crianças, né? Então ele traz recursos para trabalhar com as crianças. Eu recomendo também esta Bíblia. Mas qual é a Bíblia dividida por assuntos que eu considero que sejam muito importantes o pastor tenha, né? Primeiro, você precisa entender que cada Bíblia tem um propósito e, em sentido teológico, nós temos a teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia sistemática, como eu já disse, é um sistema de estudos montado. Então você tem um tema específico, por exemplo, a Escritura Sagrada ou Bíblia Sagrada, e você vai procurar em toda a Bíblia Sagrada e vai organizar esse estudo. Existem aí grandes livros de teologia sistemática. E qual é a Bíblia de teologia sistemática que temos no mercado? Nós temos duas Bíblias de teologia sistemática, tá? Nós temos três Bíblias, aliás, de teologia sistemática. Nós temos a Bíblia de John MacArthur, que é uma Bíblia de teologia sistemática. Eu tenho essa Bíblia também, está aqui na estante. É uma Bíblia maravilhosa, embora alguns assembleanos críticos vão falar, não, mas John MacArthur não crê no batismo com o Espírito Santo, ele é sensacionalista. Eu não olho para este lado, eu olho pela utilidade da Bíblia. Tá? Embora ali não dá ênfase aos dons espirituais e ao batismo com o Espírito Santo nos estudos, mas tem a cadeia de todo o sistema da teologia sistemática, é a base doutrinária da Bíblia Sagrada. Tá? Então ela facilita muito no preparo de sermãos, no preparo de estudo bíblico, né? Uma lição da revista Escola Dominical, ela pode tirar alguma dúvida, ela pode ter um adendo maior. Então ela é muito importante, até no mesmo para o estudo teológico. Então ela tem a explicação dos pontos e ela tem um sistema todo montado. É um curso completo de teologia. John MacArthur, essa Bíblia aí é sensacional e eu recomendo. Outra Bíblia que eu recomendo, que é a Bíblia de estudo pentecostal. Aí os tradicionais vão falar, não, mas essa Bíblia é da Assembleia de Deus. Bem, eu também, se eu fosse diretor da CPAD e tivesse poder para isso, eu não colocaria o nome pentecostal, porque fica pejorativo e fica fechado. É uma Bíblia maravilhosa, irmãos. A Bíblia pentecostal é uma Bíblia da teologia bíblica. Ela é diferente da John MacArthur. Enquanto da John MacArthur, o estudo bíblico está em cadeia temática, né, um sistema de estudos, né, por isso que vem a sistemática, o sistema de temas. Na pentecostal, não. Na pentecostal é teologia bíblica, onde se extrai dos textos bíblicos e da história narrada naquela Bíblia o assunto principal. Por exemplo, logo em Gênesis nós temos a doutrina da criação versus doutrina da evolução. Então, são mais de 44 estudos condensados, exaustivos dentro desta Bíblia, que extrai, que facilita muito a vida do obreiro, principalmente nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino, onde ele vai extrair da própria Bíblia os assuntos principais. Então são vários temas. Qualquer dia nós vamos fazer um review para falar sobre esses temas e subtemas que é abordado nesta Bíblia. É uma Bíblia de teologia bíblica. Então são duas Bíblias importantes para você ter aí na sua biblioteca, tá? A Bíblia Pentecostal e a Bíblia John MacArthur. Para você ver que não temos partidarismo aqui com a questão de tradição, de teologia reformada, que todos são teologia reformada. As igrejas tradicionais, elas querem cunhar a palavra reformado como se só eles fossem reformados. Não, arminiano também é reformado, tá? Todos nós que não somos católicos somos reformados, não tem jeito, né? Até mesmo os neopentecostais, que é uma outra linha, eles também pertencem à cadeia dos reformados, tá? O catolicismo romano está dividido em catolicismo romano e ortodoxo, e do lado de cá, do protestantismo, nós temos os tradicionais, que eles vão chamar de reformados, né? Nós temos os pentecostais e os neopentecostais. É dividido em 3 classes, né? Cada uma com a sua vertente. Outro dia a gente pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas essa é a verdade, tá?
Outra Bíblia também que eu considero muito importante é a palavra-chave, também da CPAD. E às vezes as pessoas, por partidarismo e por questões de igreja, aí o neopentecostal, não, é porque lá da CPAD, da Assembleia de Deus, eu não vou. Não, tem uma Bíblia palavra-chave, vai te ajudar muito. E qual é o propósito da palavra-chave? É o estudo sistemático nos originais. É o estudo doutrinário da Bíblia baseado em originais. Então nós temos lá hebraico, aramaico e grego. Então ela é distribuída todo o sistema por palavras. Então você, por exemplo, a palavra amor num determinado texto, o que ele quer dizer, qual é a abrangência da palavra amor que o autor quis dizer. Aí vem lá um número em cima da palavra e você vai buscar nas páginas finais da Bíblia, né, naquele número correspondente, e vai te trazer o sentido original daquele texto. É uma Bíblia sensacional que todo exegeta precisa ter. Né? Toda pessoa que gosta de trabalhar com a interpretação das Escrituras, de conferir os originais, de conferir o sentido bíblico original, né, do hebraico, do aramaico e do grego, é uma Bíblia sensacional que você não pode deixar de ter, a Bíblia Palavra-Chave, editada pela CPAD, tá? No mais, gente, todas as outras Bíblias também são sensacionais, mas essas três Bíblias, elas vão te dar uma base muito boa para o seu estudo teológico ser seguro. A grande questão da teologia é que a teologia, às vezes, as pessoas deturpam a palavra. Que a palavra ela precisa ser interpretada, é a Bíblia com a Bíblia, né? A Bíblia pela Bíblia. A Bíblia ela precisa ser interpretada também com oração. Em determinados textos onde há complicações, muitas das vezes você não encontra a explicação no rodapé, nem todo. Não é porque tem comentários em rodapé que ela vai comentar toda a Bíblia. Às vezes tem versículos e tem pontos que o comentarista não consegue trazer uma luz sobre aquela questão. E você precisa de ter uma vida de piedade, uma vida de oração, de aproximação com Deus, de santificação, de oração. Sempre ler a Bíblia através de oração e conectado com o Espírito Santo, para que você possa ter bom aproveitamento no seu estudo e não deturpar a palavra de Deus. É o que nós temos visto hoje no mercado. Tem muita coisa no mercado, mas eu sempre digo lá no seminário, nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, né? O livro, por exemplo, não pode ser comprado pela capa, não é isso? Então a capa é muito bonita, mas e o conteúdo? O que ele está dizendo, né? Então você precisa ler a sinopse, você precisa ler o contracapa, você precisa ler a orelha do livro, se você tiver oportunidade, se ele estiver aberto, né? Sempre nas grandes editoras ou livrarias tem lá um aberto para que você possa ter ali, ver o prefácio, né? Ler o prefácio, né? Ler o sumário. Eu gosto muito de ler o sumário dos livros, porque ele nos dá ali a planta do livro, né? Ali está a espinha dorsal do livro, do que vai ser falado, quais são os assuntos. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada. Então, quando você for procurar uma Bíblia, não vai porque alguém está falando que é legal. Procura dentro do seu objetivo. Para o obreiro, para o teólogo, essas três Bíblias são muito boas. A John MacArthur, a Bíblia Pentecostal, John MacArthur, Teologia Sistemática, Pentecostal, Teologia Bíblica, e palavra-chave exegética, né? Exegese. Então, isso vai te ajudar bastante, tá? Agora, tem um conselho particular que eu dou também para você, tá? É necessário, nesse tempo em que nós temos aí várias Bíblias de comentários, às vezes somos tendenciosos e há uma tendência, ou somos tendenciosos e ficamos viciados em buscar logo, você lê o versículo, já busca no comentário o que o comentarista está dizendo, e isso é natural que aconteça, a curiosidade é grande, né? E é um despertamento, e você pode ficar viciado nisso sem a meditação. A palavra de Deus ela precisa ser meditada, né? O que é meditar? É você estar conectado com Deus em oração e deixando a palavra falar ao seu coração. Então a minha instrução é: tenha a Bíblia de estudo, sim, compre o máximo que você puder de Bíblia de estudo, mas também
tenha uma Bíblia sem nenhum tipo de estudo. Uma Bíblia simples, uma Bíblia sem nenhum tipo de comentário, tá? Para que você possa deixar a própria palavra de Deus falar ao seu coração. Ler sistematicamente a palavra e estudar a palavra de Deus. Outra coisa, tenha um caderninho, ou um caderno, ou uma agenda de anotações. Gente, isso é muito importante. Apesar de nós termos hoje o celular, lermos bastante artigos em PDF, o nosso cérebro assimila muito aquilo que nós escrevemos. Então, fazer os seus apontamentos, escrever o que você aprendeu ou entendeu daquele texto, daquele versículo, e de você fazer isso paulatinamente, você vai ver como você vai melhorar muito a sua aprendizagem e a sua memória vai estar ativa, combatendo Alzheimer, combatendo doenças de retardo mental, e você vai manter também o seu foco, o seu objetivo dentro do seu estudo, e você vai aprender muito mais, porque a fixação daquele versículo vai estar na sua memória. Isso vai melhorar também a sua memória e a memorização dos textos bíblicos, quando você consegue escrevê-los por extenso. Isso é muito importante, é fundamental e nós precisamos voltar a essa prática. Então fica aqui a minha dica dessas 3 Bíblias. Não estou dizendo que essas Bíblias são as melhores, mas é a orientação que eu passo para todos os meus alunos. São as Bíblias que eu indico, apesar de ter outras Bíblias também de estudos que são sensacionais. Mas você vai ter que ver, né? Por exemplo, a Holman, ela é completíssima, mas ela tem 3 propósitos ali. Ela tem assuntos arqueológicos, assuntos históricos. Então é uma Bíblia que tem outras vertentes, que dá uma conexão boa, sim, mas em sentido doutrinário, em sentido do uso do dia a dia, do que é usual, é muito importante você ter essas 3 Bíblias que eu recomendei para vocês, tá? Teologia sistemática é o conhecimento básico e fundamental para qualquer obreiro e qualquer pastor. Teologia bíblica, conhecer quais são as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, e a Pentecostal vai te trazer isso mastigado. E a Bíblia, palavra-chave para você tirar as suas dúvidas e trazer o sentido original do texto, que vai trazer uma ampliação tremenda na exposição bíblica que você fizer por aí, tá bom? Eu fiz um vídeo falando sobre capelania, tá? Sobre a Bíblia do capelão, melhor dizendo, né? Para os capelães, eu falei sobre a Bíblia do capelão. A Bíblia do capelão não traz adendos. Eu até mostrei no outro vídeo, você pode vir aí nos vídeos anteriores. Se você quiser obter ali, eu fiz um pequeno review desta Bíblia. É uma Bíblia interessante, ela é bem compacta, dá para você levar com você. É uma grande ferramenta. Ela tem 2 estudos, ela tem 2 cursos dentro dela, né? Nas primeiras páginas. Tem um curso de capelania e tem um curso também de aconselhamento pastoral, tá? É muito útil, mas não tem aqueles recursos que eu esperava que a Bíblia deveria ter. E aqui é um ponto até negativo dessa Bíblia do capelão, tá? Embora ela seja muito boa, tá? Ela é muito bonita, muito bacana, dá para se usar? Dá, mas ela deveria trazer ali versículos já mastigados para o capelão utilizar no seu dia a dia, tá? Eu vou falar em breve sobre os livros devocionais, onde eu utilizo dentro do processo da capelania como uma ferramenta, né? Nos ajuda muito, né? Principalmente aqueles livros de devocionais de 365 dias, onde você tem um devocional para cada dia do ano. Isso ajuda muito no hospital, né? Naqueles pacientes que estão aguardando internação ou que estão aguardando a recuperação, ok? E também existem outros tipos de Bíblias interessantes que podem ajudar também o capelão nas suas atividades. Existem Bíblias também que traz ali o que fazer, o que falar, qual versículo ler, né? Quando estiver triste, quando estiver em luto, em abandono, né? Então esses conteúdos eles são importantíssimos para que o capelão possa executar bem a sua atividade. Então dá uma olhadinha lá no vídeo, vê um pouquinho dessa Bíblia, procure também na internet, procure se inteirar sobre as novidades. Nós estamos cada vez mais crescendo e aí eu vou pedir uma ajuda a você
que está ajudando também o nosso canal, você que nos acompanha, você que é de outra igreja, de outra denominação. A CADECAP é um trabalho interdenominacional. Ela não pertence ao Ministério Vinde em si, mas ela é uma instituição que apoia todas as outras igrejas no trabalho evangelístico, no trabalho social, no trabalho e educacional também, né? Através dos nossos cursos. Se você puder nos ajudar compartilhando esse vídeo, né? Primeiro se inscrevendo no canal, né? Eu vou até pedir a você, se inscreva no nosso canal, não paga nada, né, para você se inscrever, é só apertar o se inscrever, pronto. Apertou o sininho de notificação e deixou um like. O like é importante porque o YouTube ele projeta mais os nossos vídeos quando você dá um like. Então, se todos que estão assistindo aqui derem um like, eu já vou agradecer demais, que você vai ajudar o nosso vídeo a chegar mais longe. E o nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor Jesus aqui no nosso trabalho. Conheça também a nossa página no Instagram. Lá no Instagram é @acadecap, @acadecap. Você vai ver aí as nossas atividades no Instagram. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, uma ótima noite para você, né? Agora 23 horas e 31 minutos, nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024. E eu desejo a todos aí um ótimo final de semana. Deus abençoe. Um grande abraço.